Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado dos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, somente o céu tem para. Por isso eu abro meu coração para poder escutar. Essa palavra da salvação se resume nessa profecia que juntos acabamos de ouvir. O próprio Deus apresenta-se através do profeta e diz: eu mesmo serei o Deus dos homens e das mulheres. E homens e mulheres não são somente pessoas adultas, mas a contar das crianças, que vocês que estão aqui, criancinhas, amigas de Jesus, amigos de Jesus, todos nós, dos pequenos até os grandes, somos alvos da salvação. Deus coloca a sua lei no fundo do nosso ser. Já ninguém mais poderá duvidar e pode duvidar, porque conhecemos a lei, conhecemos a palavra que nos salva, e essa palavra não vem de algum homem qualquer. Essa palavra vem do próprio Deus. E essa palavra que vem do próprio Deus, que Deus nos falou através do profeta Jeremias, nós a ouvimos e a acolhemos no Evangelho, quando Jesus, dirigindo-se aos discípulos, pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens quem é o Filho do Homem? E as pessoas começaram a dizer, cada um foi falando, dando uma resposta. Uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou dos mortos. Falar sobre aquilo que as pessoas dizem sobre Jesus, sobre Deus, é muito fácil. Se eu pergunto à criança: quem é Jesus para você? Cada uma das crianças vai dar uma resposta. Se eu pergunto a um adolescente: quem é Jesus para você? Ela vai dar uma resposta. Ao jovem: quem é Jesus? Ela vai dar uma resposta. A uma pessoa adulta: quem é Jesus? Vai dar uma resposta. E as respostas são diversas. E por todos aqueles que iam atrás de Jesus, cada uma daquelas pessoas tinha uma ideia sobre quem é Jesus. Encontramos aquelas pessoas que eram curiosas, gostavam de ouvir Jesus, iam atrás. Encontramos outras pessoas que iam atrás de Jesus porque queriam pão. Jesus tinha dado o pão, tinha saciado, tinha alimentado 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então as pessoas, aquelas que precisavam do pão, sem sacrifício nenhum, sem nenhum esforço, iam atrás de Jesus porque esperavam dele a comida, o pão. Outras pessoas iam atrás de Jesus porque viam em Jesus alguém que cura. Então Jesus é o curador, Jesus é o curadeiro. Outros se calhar pensavam que Jesus era pai de santo.
tinha uma ideia sobre quem é Jesus. Tudo muito bem. Os discípulos foram falando sobre aquilo que costumavam ouvir e têm ouvido sobre Jesus. Agora Jesus volta-se para os discípulos e pergunta: e para vós? Quem sou eu? Vocês falaram agora daquilo que as pessoas dizem sobre mim. E você? Quem diz? O que você diz? Quem sou eu? Aí ninguém conseguiu dizer resposta nenhuma. Todos ficaram calados porque de facto a resposta era direta, a pergunta era direta. E como a pergunta era direta, muitas pessoas se esquivam. E porque se calhar até muitas daquelas pessoas, muitos dos discípulos, não tinham ideias claras sobre quem era Jesus. Porque todos esperavam um Jesus político, um líder político. Esperavam alguém que haveria de libertar o povo de Israel. Mas uma libertação simplesmente política. Nós estamos à espera, estamos na véspera das eleições aqui no Brasil. Também no meu país, em Angola, haverá eleições, dia 30 a 31 de agosto. Então todas as pessoas estão nessa expectativa. E muitas pessoas prometem. Muitos candidatos fazem as passeatas e vão se apresentando. Eu vou fazer isso. Quando eu for nomeado vereador, quando eu ganhar, quando eu, vão prometendo fundos imundos. Então cada um de nós tem que saber dar uma resposta realmente de quem é aquele que eu vou escolher. Não posso escolher alguém que vai causar desgraça para mim. Nós esperamos alguém que vai arranjar a nossa estrada, vai melhorar o nosso município, Pescaria Brava, não é assim? Novo município precisa de alguém que tenha garra, fibra, para modernizar o nosso município. E não um prefeito de Tabajara. Nós não queremos um prefeito meia boca. Nós queremos líderes, autoridades que venham, de fato, colocar a nossa cidade, o nosso município, ao nível dos outros municípios desenvolvidos, já de longa data. Então, muitas pessoas esperavam em Jesus alguém assim, que viesse prometer comida sem trabalho. E por isso é que Jesus pergunta: e vocês? Quem sou? Para vocês, quem sou eu? Pedro levanta a voz, diz: tu és o Messias, o ungido de Deus, aquele que devia vir ao mundo. E Jesus olha para Pedro, de fato ele tinha dado uma resposta precisa e concisa sobre quem era Jesus. E então diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, não foi um espírito humano mundano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está lá nos céus. Tudo muito bem. Se Jesus falou, se Pedro falou acertadamente sobre Jesus, era necessário que Jesus esclarecesse a resposta de Pedro. Para que eu, de fato, venha salvar o mundo, é necessário que vocês saibam que eu vou morrer, vou padecer, vou ser entregue, vou ser maltratado, vou ser açoitado e no final crucificado e morto. Mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Vejam como é que as ideias dos discípulos não divergiam muito das ideias das pessoas comuns. Mas Jesus começa a falar da morte, da crucificação, do sofrimento. Pedro de novo toma Jesus à parte e diz: Senhor, isso não vai acontecer. Longe de ti acontecer morrer. Não, o nosso líder, o nosso chefe vai morrer, vai padecer, vai passar mal. Não pode. E Jesus olha para Pedro e diz: sai de mim, Satanás, porque tu não pensas como um homem divino, mas pensa como um homem da terra. O que isso quer dizer? Pedro, primeiro, no mesmo discurso, no mesmo dia e na mesma hora, falou que Jesus era filho de Deus. E agora não quer assumir a cruz? Só coisa boa é no sofrimento que você se esconde. E Jesus diz: não pode ser assim. Se você quer o bem, também tem que sofrer. Não há vitória se não houver luta, se não houver guerra,
Se você quer vida boa, tem que trabalhar. Se você quer ter uma vida confortável, trabalhe. Para você chegar no final do ano e dizer, eu passei de primeira, eu não fiquei de recuperação, você tem que estudar. Se você quer andar bonito, tem que dar um capricho no seu corpo, tem que trabalhar para ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, não vai poder construir uma casa linda, não vai ter um carro bom, não vai ter uma vida de qualidade. Se você não se cuida, não cuida da sua saúde, você fica doente, apanha gripe, HN1. Se você não trata bem do seu organismo, você fica doente, contrai uma doença infernal e morre. E cuidar bem do corpo, às vezes é preciso acordar cedo e entrar na água para tomar banho, porque senão você fede. E o frio, não, tomar banho com o frio não combina. Mas você tem que tomar banho. Para você sempre andar chique, seu cabelo tem que ser pintado. E precisa ficar horas e horas na cabeleireira. No salão de beleza, não é? Então, se você não fica ali parada, não consegue o sucesso. Para dizer que olha, fulana é uma pessoa bem caprichada. Claro, existe sacrifício. Para dizer que a fulana é elegante, é como se fosse uma top linha, precisa fazer exercício físico, caminhadas, precisa renunciar a comer isso, comer aquilo. Para ganhar o troféu, os nossos atletas brasileiros estão a trazer medalhas de bronze, de ouro. É um regime forte e cerrado. Então não há vitória se não houver luta. Muitas pessoas querem vida boa e não querem trabalhar. E Jesus quer arrancar dos nossos corações, através dessa reflexão que fez a Pedro, e esse espírito de preguiça, de moleza, esse espírito de querer ganhar o pão sem comer ovo, sem limpar as vezes de galinha. Quer comer peixe, mas não quer escalar o peixe, não quer arrancar o peixe. Oh, meu Deus! Então, coma peixe com escama. Não é assim? É isso. Nós, se quisermos ter vida boa, temos que lançar a mão ao arado, trabalhar com força. Depois do trabalho, aí sim, você senta-se à mesa, come o seu prato bem suculento, gostoso, você diz, sim, senhor. Agora posso me sentar à mesa para comer. É isso, minha gente. Jesus quer que todos nós coloquemos na nossa cabeça que enquanto nós não trabalharmos pela nossa salvação, nós não chegaremos lá no reino dos céus. O reino dos céus não é para os preguiçosos. O reino dos céus é para aqueles que trabalham, aqueles que se sacrificam, aqueles que renunciam ao pecado, renunciam ao demônio, renunciam à vaidade, renunciam ao orgulho, renunciam à soberba, à prepotência, à ganância. Aqueles que se abrem ao sacrifício, ao jejum, à penitência e à oração. Estes sim entrarão no reino dos céus. E é exatamente isto que significa o que Jesus acabou de dizer a Pedro. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, que na verdade nós compreendamos que o mistério da nossa igreja exige de nós duro trabalho de um camponês, um agricultor. Exige de nós disciplina de um atleta. Exige de nós persistência de um soldado. São três ideias fundamentais. Se você quiser realmente ser do grupo de oração que completa hoje 12 anos e quiser permanecer aqui nesse grupo firme, forte, fiel e feliz, você precisa de viver esses três pensamentos: duro trabalho de um camponês, persistência de um soldado e disciplina de um atleta. Vamos nos colocar em pé, pedir que de fato essas palavras, essas ideias, caindo bem no fundo do nosso coração, nos transformem e nos façam verdadeiramente batalhadores, guerreiros, soldados de Cristo, a ponto de, mesmo no sofrimento, nós defendermos a bandeira de Jesus Cristo, nosso Rei, aquele que no final dos tempos nos há de receber triunfalmente lá no reino do seu Pai, onde com Ele e o Espírito Santo viveremos pelos séculos dos séculos. Amém.